Fala pessoal do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou a Lauren Berger e hoje aqui retornando às atividades do nosso canal, eu trouxe então um compilado aí do top 10 de melhores jogadores recentes do Internacional. O clube tem uma história aí rica, assim como tantos outros do Brasil, e por isso então a gente resolveu selecionar 10 jogadores recentes do ano 2000 até agora que marcaram aí a história do Colorado, que tem aí diversos títulos. E se você quiser que a gente traga uma segunda parte com jogadores mais velhos já, lá desde o início, ou se você acha que faltou algum jogador aí que tá marcando a história do Internacional, então avisa aqui nos comentários que a gente traz. Já aproveita, se inscreve, né, dá like, comenta, compartilha com os amigos. E vamos lá, né? Começando então aí o nosso top 10 jogadores recentes do Internacional, temos Adriano Gabiru. Chegou depois de uma boa passagem no Atlético Paranaense, mas ele foi muito contestado no Internacional. Eram raros jogos, eram poucos jogos onde ele entrava e fazia uma boa partida. Mas todo mundo pagou a língua e pediu desculpa para Gabiru. Por quê? O motivo dele estar aqui na nossa lista é que foi ele o substituto do capitão na final do Mundial, o capitão Fernandão. Ele entrou no lugar de Fernandão e garantiu a vitória do Internacional. Ele anotou o gol e trouxe o título inédito do Inter, aí garantindo então o título do Mundial. Então, por isso, o Gabiru está nessa lista. Olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, 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 gol! É do Inter! E na sequência temos Andrés D'Alessandro, que tá sim, ativo no Internacional, e ele marca todos os colorados até hoje, desde a sua chegada até hoje. Ele chegou aí no final da era de Fernandão e mostrou desde o início que tem grande raça sim de Colorado, porque ele tem um jeito muito explosivo em campo, principalmente em Grenais. Ele aí é um dos principais jogadores em Grenais. Os torcedores colorados adoram ver seu desempenho dentro de Grenais, porque ele cria bastante polêmica tanto dentro quanto fora de campo. Então, em 2016, né, ele chegou em 2008 no final da era de Fernandão, e em 2016 ele acabou se despedindo da equipe, porque ele foi emprestado ao River Plate. Mas o que todo mundo fez com que esse título de ídolo colorado se fixasse mais em D'Alessandro é porque em 2017, o ano que o Internacional caiu para a segunda divisão, né, disputou a Série B do Brasileirão, ele voltou e sim, disputou a Série B e dá a garra dele em todos os jogos em que participa, né? E além disso, o D'Alessandro ele coleciona alguns títulos, né? Então, ele é o maior artilheiro em Grenais do século XXI, com 9 tentos anotados até agora, e ele é o 15º artilheiro da história do clube. Então aí, D'Alessandro faz sim por merecer estar nessa lista. E na sequência temos Klemer, que chegou em 2002, numa época também complicada para o Internacional, que quase foi rebaixado aí, né, na ocasião seria a primeira vez que o Inter seria rebaixado à Série B. Porém, Klemer, o goleiro, ele chegou e mostrou muita técnica para a equipe, né? E é isso que faz com que ele seja marcado até hoje, porque ele fez vários milagres dentro de campo e mostrou garra, mostrou ser uma grande liderança pro Colorado. E é por isso, então, que Klemer está entre o top 10 de jogadores do Internacional. Na sequência, então, temos Fernando Lúcio da Costa, mais conhecido como Fernandão, o eterno capitão colorado. E olha, se tem alguém que marcou o Internacional nos últimos tempos, foi Fernandão, que foi um verdadeiro capitão para o Internacional. Pouco tempo em campo, logo que ele chegou, ele já mostrou que marcaria o Inter. Ele foi responsável por anotar o gol número 1000 em Grenais lá em 2007. Então, com isso, já mostrou que ele seria uma grande personalidade pro Colorado. Com isso, então, ele ganhou o apelido de O Predestinado, porque ele entrou sim no Internacional para fazer história. Então, além disso, ele era muito forte, né? Ele era muito ouvido, era uma liderança muito forte dentro e fora dos gramados, né? Então, ele foi o capitão colorado
inclusive na final do Mundial, né? Então, ele marca a história aí por principalmente isso. Foram 77 gols, né? E marcou muita história. Depois que saiu do Internacional, voltou como dirigente, chegou também a treinar o clube. E em 2014, então, acabou sofrendo um acidente de helicóptero e faleceu. E hoje ele é eternizado, então, com uma estátua lá no Beira-Rio. Dando sequência, então, temos Guinha Azul, né? Ele que é um argentino que chegou em 2007, né? E logo com ele chegou com 28 anos e logo já chegou fazendo história também no Internacional, né? E colecionou bastante títulos em seus 6 anos que durou na equipe, né? Então, logo que chegou no ano seguinte em que chegou, né? Ele ajudou o time já a se classificar para a Sul-Americana, que era um título que o Internacional buscava, porque era inédito, não tinha conquistado ainda, né? E com um grande nível técnico que ele tinha, ele ajudou, então, o Eterno Camisa 5, então ele ajudou o Internacional a se classificar, né, e a conquistar diversos títulos. Então, entre eles estava a Sul-Americana, né, 4 gauchões, uma Libertadores, uma Recopa, uma Copa Suruga e uma Dubai Cup, que aí eram títulos que o Inter buscava conquistar. E fez com que o Internacional entrasse também para a história, ele marcou muita história do time. E por isso, então, ele tá na lista. Ele também tinha uma liderança muito forte, ele foi capitão do time em diversas ocasiões. E na sequência também temos Ian Arley, né? Ele já tinha nome no futebol nacional e internacional quando ele chegou ao Inter, né? Mas ele mostrou, assim, que daria sequência a esse grande nome que ele estava tendo, né? E ele era gigante dentro de campo. E Arley é muito engraçado porque ele é bem baixinho de estatura, mas dentro de campo ele se tornava gigante e dava muito trabalho para os adversários, né? E ele foi o responsável, então, né? Ele marca tanto internacional porque ele foi o responsável por armar o contragolpe que deu aí o gol que a gente já falou, que a Adriano Gabiru marcou na final do Mundial de 2006 contra o Barcelona. Então ele fez a história, ajudou aí na conquista do título do Mundial em 2006, uma conquista muito importante, uma das mais importantes para o Internacional e marcou aí uma era muito especial pro Colorado. E na sequência também temos Índio, outro jogador que marcou imensamente a história do clube. Marcos Antônio de Lima, então, marcou os corações do Colorado também lá em 2006, na final do Mundial. Aí dá para perceber que a história do Mundial, ela é muito importante, sim, para os colorados e revelou diversos jogadores que dariam, sim, a garra pelo Internacional. E o Índio, ele é porque o que acontece, né? Na final do Mundial, ele acabou se machucando, ele ficou com o nariz sangrando, e com isso ele deveria sair de campo, né? Foi recomendado que ele saísse, mas ele disse que não, ele ficou em campo e ele sangrou o nariz até o último segundo, até o apito final, quando o Internacional, então, ficou realmente com o título, né? E ele queria ficar em campo, porque se saísse algum jogador do Internacional, então o Barcelona, né, ficaria em vantagem. Ele disse que não, ele ficaria em campo e realmente ficou. E aí, então, ajudou super o Internacional na conquista do Mundial. E além disso, né, foram 7 títulos gaúchos, né, 2 Libertadores, 2 Recopas, uma Sul-Americana e também aí um Mundial. Ele é o 9º jogador com mais jogos no Beira-Rio, né, sendo 391 e, pasmem, ele é o zagueiro com mais gols pelo time, sendo 33 tentos, passando até grandes nomes do Internacional como Figueroa, que marcou também a história do time, mas tempinho mais antes, né? Então, né, dando continuidade à nossa lista, temos Nilmar, que chegou em 2003 ao time com 18 anos, já ganhando espaço, né, no profissional. E em 2009, então, ele ajudou o Internacional na conquista do Gauchão, mais um título do Gauchão do Inter, e ele foi logo o artilheiro da equipe naquele ano. Então, já podíamos ver que ele faria história. Mas no ano seguinte ele acabou sendo negociado e em 2007 ele voltou à equipe e desde lá então a gente pode ver que Nilmar seria decisivo ao Internacional. Então na conquista da Dubai Cup, né, ele foi o responsável por acertar uma bicicleta que deu aí o gol que deu o título ao Internacional. Já em 2008, né, foi ele o responsável por anotar o gol que deu o título.
inédito da Copa Sul-Americana ao Internacional. Então, por isso, Nilmar marca tanta história, porque ele foi um jogador decisivo nos momentos em que o Internacional precisava. Aí foi praticamente o responsável por anotar gols que deram 2 títulos inéditos ao Internacional. E na sequência, então, temos Rafael Sobis, um jogador que está em ativo agora pelo Ceará, que é mais conhecido como o Menino de Erechim ou o Senhor Libertadores, chamem como quiser. O Sobis, ele já passou em 3 oportunidades no Internacional. E nas 3 ele foi muito importante. A última passagem foi em 2019, ele ficou aí por uma temporada e agora, então, como a gente disse, tá lá no Ceará. Então, logo de cara, na sua estreia aí pela equipe colorada, ele já mostrou que era um jogador de raça e que ia acrescentar muito a equipe, porque no jogo contra o Juventude ele já marcou um gol. E ele é conhecido como o Menino de Erechim, ou o Senhor Libertadores, né? Porque ele foi decisivo nas 2 Libertadores que o Inter conquistou. Então, lá em 2006, né, contra o São Paulo, o Internacional contou com 2 gols de Sobis na final, né, em pleno Morumbi, que deu o título, que depois levou o Internacional ao Mundial. Já em 2010, contra o Chivas do México, ele também anotou um gol que ajudou na conquista do torneio continental. Então, por isso, Sobis é conhecido tanto pelo torcedor colorado e é chamado aí de Senhor Libertadores. E ele marca, sim, o torcedor colorado tem um carinho enorme e acha ele um dos grandes ídolos, um dos melhores jogadores e mais decisivos que já passaram pelo Internacional. E gostou muito, tenho certeza, apesar de já não ter repetido o desempenho das outras, né, passagens, mas o torcedor colorado tem um carinho enorme por Rafael Sobis. E aí, conhece Paulo César Fonseca do Nascimento? Não? E Tinga? Torcedor colorado conhece? Pois é, Tinga foi um dos melhores jogadores do Internacional, né, do Colorado recentemente. Ele chegou na equipe colorada no ano de 2005, logo de cara já ganhou o Campeonato Gaúcho, ajudou o Internacional na campanha que deu vice, né, vice-campeão do Campeonato Brasileiro e ajudou o Internacional a se classificar para a Copa Libertadores de 2006, que, como a gente falou, foi um feito muito importante para o Internacional, né? Como a gente já falou, então, o Sobis ajudou num dos gols, né? Mas Tinga foi o autor do gol do final ali, faltando poucos minutos para acabar o jogo, e Tinga foi o responsável, então, por marcar esse tento. Na sequência, ele acabou indo, né? Ele foi negociado para o Borussia Dortmund da Alemanha, né? Mas ele voltou em 2010, na segunda passagem, que foi muito importante também para o Internacional, porque foi outra conquista da Libertadores. Então, Tinga aí ajudou em campanhas e em anos em que o Internacional precisava de jogadores que dessem, sim, sua raça pelo time, e aí em anos que foram muito marcados por conquistas muito importantes, né? Então, na sua segunda passagem, ele conquistou a outra Libertadores, o Campeonato Gaúcho de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2011 também. E aí ficou mais uns anos na equipe e acabou saindo. E, né, temos um jogador bônus aí que mostra que é realmente colorado, que tá ajudando o Internacional, né? E é até apelidado como jogador de terno, porque ele tá fazendo uns desarmes sensacionais, que é Victor Cuesta, um jogador muito especial para os colorados, né? Ele chegou ao Internacional em 2017, depois de uma passagem pelo Estudiantes, né? E é a primeira equipe brasileira que Victor Cuesta defende. Ele é considerado um dos melhores zagueiros do Brasil em atividade, né? Porque ele fez uma excelente campanha em 2019 e ele já começa muito bem, fazendo ótimos jogos, né? Em algumas ocasiões ele até recebe a braçadeira de D'Alessandro, de capitão, né? Então, Victor Cuesta faz aí boas campanhas, é adorado pelos torcedores colorados, né, que gostam de ver ele sim em campo, né. E em abril, né, de 2017, quando ele chegou, ele já marcou um gol contra o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, sendo aí seu primeiro gol com a camiseta do Colorado e a primeira vez que um zagueiro da Argentina tinha marcado aqui no Brasil, né. Então, por isso o Cuesta faz uma história muito importante, é marcado sim pelo Internacional, e procurem, ele faz uns desarmes sensacionais. E aí, faltou alguém? Fala aqui embaixo quem que vocês queriam ver nessa lista, se faltou alguém, qual time que vocês querem ver o top 10, que time que vocês esperam que a gente faça, que faremos.
Já aproveita, se inscreve, dá like, dá o joinha, né? Compartilha com os amigos e acompanha a gente lá no nosso portal em www.futebolnaveia.com.br e segue lá a gente no Instagram em @futebolnaveia.br. Temos várias novidades, várias coisas bem legais, né? Sobre o mundo da bola, transferências, prognósticos pós-jogos, né? Como que foi o seu time aí. Aqui embaixo também no nosso canal temos vários podcasts, vários assuntos, vários vídeos totalmente especiais para vocês. Então se inscreve, acompanha a gente aí e comenta também quem que você quer ver no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau!